com a Simone Pacheco, advogada, sobre o assédio. E a doutora Simone, eu acho que fez essa semana uma live, né? Exato. Sobre esse tema. Exatamente, assédio no trabalho direcionado para as empresas como algo preventivo. Mostrando quais os prejuízos que a empresa... Pois é, porque as empresas devem ter bastante prejuízo com isso, né, doutora? Tem muito prejuízo, porque imagine, não só as ações que ela sofre pelo Estão sujeitas, né? Extrapatrimonial das indenizações de cada funcionário pessoa que se sente lesado, né? Isso, que aciona o judiciário, como também, imagina só, a empresa, ela investe num funcionário, num profissional, num cooperador. Tem todo um treinamento. Isso, um treinamento. Aí a seleção do RH, começa na seleção do RH. Aí tem o treinamento. A pessoa que está lá trabalhando, ela já incorpora o jeito, a maneira, ela já está lá na lida. E o que acontece? Os gerenciadores, os supervisores, em vez de investir naquela pessoa e trazer a pessoa para um ambiente corporativo, ético, moral elevado, não. Alguns funcionários, que pode ser ou superior ou inferior, eles fazem assédio. E o assédio é algo que prejudica não só a mente, como o físico. Tem pessoas que adoecem, mas adoecem de forma tão grave que chega até ao suicídio. Doutora, vamos entender então o que é assédio. O que a gente pode entender pela palavra assédio dentro do local de trabalho? Tá, o assédio moral que eu estou falando, né? O assédio moral, ele se identifica quando há uma continuidade. Não é só um gesto, mas é uma continuidade de alguns gestos e também várias coisas que... Atitudes, várias coisas que fazem um conjunto que caracteriza o assédio moral. Torna aquele ambiente de trabalho pesado. Muito pesado, muito ácido. pesado. É isso? Isso. Então, olha só, existe o assédio, que é uma agressão, pode ser injúria, humilhação, pode ser até uma agressão física, porque tem pessoas que agridem fisicamente, tipo, dá um tapa, entendeu? Empurra você, coisas assim, sabe? De tocar na pessoa e meio que agredir. Não chega a agredir fisicamente, mas tipo assim, ó, ei, você não tá prestando atenção? Ô, mané, entendi. Coisas assim. E também tem o assédio por pressão. Para poder ter mais produtividade, não tem olha o horário, olha o tempo, né? Temos que bater a meta, né? Isso, tem que bater metas, é isso, né? Isso é considerado um assédio. Mas olha só, tem uns que fazem até aquele ranking. Mas não é muito tênue essa linha, doutora? Só um pouquinho, olha só, vou te explicar. Aí tem aqueles que fazem aquele ranking, o ranking de os melhores e os piores. Aí faz o troféu abacaxi pro cara que não deu muita produtividade. Entendi. Ou então aquela pessoa que ele vigia, faz o stalk, vigia quantas horas ele tá no almoço. Aí você falou, nossa, o teu almoço é cumprido, 1 hora, né? Só vai no banheiro, fica cronometrando o xixi do funcionário. Se a pessoa conversa com outra, não conversa, se tá dando gargalhada, não presta atenção. Então, assim, aí tem esse assédio. Mas tem o assédio também, o não verbal. Que inclusive foi um caso meu de uma cliente que ela entrou numa corporação, que eu não vou dizer qual é a corporação, mas ela era mulher e era uma das únicas nessa corporação. E ela estava no setor administrativo. E o que fizeram com ela? Um assédio não verbal. Pressão psicológica? Não. Colocaram ela numa mesinha minúscula, tipo essa aqui mesmo, para ela trabalhar. Olha só. E no corredor. Ou seja, ela se tornou, para eles, na imagem, como se fosse uma pessoa insignificante e inexistente. Que coisa, hein? Porque imagina, todo o corredor, a pessoa até batendo e tal. E tem um assédio também, que, olha só, é muito grave isso com relação às empresas. Quando o assédio é generalizado num setor ou num determinado grupo, ou generalizado em toda a empresa, a empresa, ela é taxada como um assédio organizacional, caracteriza isso. E isso é um prejuízo muito grande, porque a ação que é movida contra ela, a indenização extrapatrimonial é alta. Doutora Simone, o assédio, ele só é dentro da linha assim, de cima para baixo, o chefe para o seu subalterno, ou ele pode ser também na horizontal? Ótima pergunta. O que acontece? As pessoas pensam que é só assédio entre
o patrão, o supervisor, Dentro do nível o gerente, hierárquico. no nível hierárquico com o seu subalterno. Não, existe assédio do subalterno para o líder. Por exemplo, aquele pessoal que olha para o líder e comenta: você tá vendo? Olha o jeito que ele tá caminhando. Olha lá. Olha, ele fez a mãozinha assim e tal. Então, às vezes não é nada. Mas o fato de você colocar essa imagem e essa crítica nos outros, todo Tá mundo... botando em xeque a liderança da Exatamente. pessoa. E aí todo mundo acaba olhando pro chefe dando risada, porque nem tem nada. Mas ele já colocou uma imagem ridicularizando o chefe. E também há muito assédio linear, que é no horizontal. Por exemplo, chega um funcionário novo que é competente, a pessoa se sente ameaçada. Não tem nada a ver. Não vai pegar o cargo dele, ninguém vai ser demitido, mas a pessoa se sente ameaçada e começa a falar mal dele. Entendi. Inclusive até inventa. Doutora Simone, mas juridicamente falando, como é que se cria provas disso aí, tanto na horizontal, na vertical, de cima para baixo? Como é que aquele que está se sentindo lesado no seu direito cria provas se é algo muito, muito tênue? Então, tem uma ideia muito errada que as pessoas acham que você não pode filmar e nem gravar. Isso, para uma prova criminal, pode ser tido como algo produzido. Mas na área trabalhista, civil e família, com certeza você pode filmar à vontade e você pode gravar, inclusive sem a pessoa saber. Isso é uma excelente prova. Como é que hoje você está atuando hoje junto às empresas num trabalho de prevenção, né? Isso. Que as empresas entendam o que é o assédio, né? Porque eu acredito que muitos não sabem, né? Pensam, isso é uma brincadeirinha, né? Foi sem querer, né? Foi só uma brincadeirinha. Mas não é isso, né? Então, esse trabalho de informação e prevenção você faz hoje junto às empresas. É um trabalho antigo que eu tenho, de informação, de prevenção, mostrando a lei e como se deve se comportar. Porém, hoje, eu intensifiquei. Então, eu percebi que só a informação não adiantava. Então, eu lido com a empresa a ponto de mudar a mentalidade das pessoas que estão envolvidas, tanto o superior quanto o inferior. Eu mudo a mentalidade ali, mostrando exemplos e o que eles estão perdendo com isso. É o trabalho na equipe. E quanto eles estão perdendo com isso e quanto eles vão lucrar se o ambiente for melhor e positivo. Porque aquele supervisor, gerente que assedia, ele acha que ele está num nível que ele nunca vai ser atingido. Mas se a empresa perder, porque a empresa hoje no mundo corporativo é muito competitivo. Então a empresa que se destaca por ter uma ética, uma moral melhor, ela, inclusive, ela tem favorecimentos. E a empresa que todo mundo acaba sabendo que ela faz assédio, que prejudica o funcionário, ela é boicotada. Né? Se espalha no mercado. Isso se espalha no mercado. Além do que, né, doutora, eu acho que quando você tem dentro de uma empresa, desde da pequena até a grande, um ambiente saudável, a produção flui, né? Exatamente. Isso que eu começo a mostrar para todo mundo. Se a produção exatamente o alvo deles é a produtividade, o trabalho aumento colaborativo. do lucro, e o trabalho colaborativo só é possível quando as pessoas estão unidas no mesmo propósito e elas conseguem ser coesas. E a coesão delas só se ela estiver num ambiente de trabalho positivo. Nesse trabalho que você vem fazendo de conscientização junto às empresas, qual tem sido o maior percalço, o maior entrave que você tem visto nessa mudança de mindset de funcionários de todos os escalões? Então, como é algo que de longas datas sempre houve assédio moral, e isso foi tido como algo comum, porém nunca foi algo normal, e muito tempo atrás não havia leis que protegessem tanto o funcionário como também o administrador que está sendo assediado, como não havia essas leis, então as coisas eram meio jogadas assim. E isso vem de longas datas. Então, hoje a mentalidade já é diferente. As pessoas já não aceitam mais isso. Os novos funcionários não aceitam mais isso. Então, o mercado já está vendo um movimento de mudança desse paradigma. Que bacana. Entendeu? Importante, né? Importante. Então, assim, é difícil, mas não é algo impossível. E nada como um sonho. Eu sonho que a moral possa crescer de uma forma
tão fluente que eu alcançando pelo menos uma ou duas, algumas empresas, isso vai com que os outros enxerguem e vejam, puxa, aquela empresa de destaque, o que ela tem de bom? Ela tem uma moral, ela tem uma ética, ela tem princípios, ela tem valores maiores do que nós. Sem então, dúvida. vamos seguir o exemplo também. Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, você recentemente escreveu um livro, né? Sim. Vendeu super bem e você já está planejando agora um próximo livro, né? Exatamente. O anterior é esse aqui, né? Está nas minhas mãos, que foi um sucesso, que é o tema narcisista, abusivo e abusador, né? Isso. E agora eu estou falando sobre assédio no trabalho. E eu estou dando vários exemplos, porque como as pessoas são, digamos, ignorantes a saber quais atitudes é assédio moral ou não. Então, no livro eu relato muitos casos, não de forma delongada, mas especificamente para a pessoa saber. Para ter um comparativo, né? Exatamente. A vida, de repente, quem lê eu estava fazendo isso, não sabia Exato. que era um assédio, assim né? espero, né? Pensava que era brincadeira, né? Maldade, né? Aquela coisa comum. Que bacana. Tá? Bom, já há alguns anos nós promovemos aqui na nossa região aqui uma premiação que é o troféu Mulheres Inspiradoras. 2 edições ao ano, já há 5, 6 anos consecutivos. Nesse ano, a doutora Simone Pacheco foi uma das indicadas a ganhar esse prêmio por questão da sua agenda ser bastante movimentada no seu trabalho e em viagem também, ela não pôde estar presente naquela ocasião recebendo seu prêmio. Mas não vai ficar em branco, doutora Simone. Não, eu sou muito honrada, eu sou muito grata a você por esse prêmio, eu fiquei muito feliz, tá? E lógico, eu tô aqui nessa situação e agradeço. Então, aproveitando que hoje você veio dar um dedinho de prosa para nós, como diria minha avó, contar um pouco sobre assédio e sobre os teus projetos, nós vamos aproveitar e entregar então esse troféu que foi naquela ocasião, era para ser lhe dado. Então tá aqui, doutora Simone Pacheco, uma mulher inspiradora. Obrigada. A segunda edição 2024, doutora. Muito honrada. E eu espero fazer uma diferença na sociedade. Bacana. Né? Sucesso para você. Então, eu vou colocar aqui na tela, para você de todo o Brasil, que queira conhecer o trabalho da advogada doutora Simone Pacheco. Hoje ela veio aqui falar para a gente a questão do assédio. Então tá aí na tela, @advogada Simone Pacheco. Manda lá a sua pergunta, doutora, como é que faz? Isso é assédio, não é assédio? E como é que faz para fazer um trabalho de gestão desse tema aqui na minha empresa? Entra em contato através do Instagram da doutora Simone Pacheco. É isso, doutora? Aqui para ajudar as empresas a crescer o lucro, a produtividade. Maravilha. E se destacar no mercado competitivo. Bacana. E quando tiver o próximo livro, vem aqui bater papo com a gente, tá bom, doutora? Com certeza. Muito obrigada. Vamos chamar um breve intervalo, gente, rapidinho assim, em 1 minuto nós estamos